passado um tempinho estudando a história de Sansão. E o título dessa série é Eu Tenho a Força. A marca de um indivíduo que teve muito, e a grande marca de sua personalidade e do seu ser é a força. A força, de modo absoluto. Sansão não é definido como alguém reflexivo, como homem de oração. Sansão não é definido como alguém que julga adequadamente as coisas a respeito da sua vida. Sansão não é marcado pela consequência. Sansão não é marcado por alguém que sabe o que as suas ações, exatamente onde as suas ações o levarão. Sansão não é alguém marcado pela capacidade de conseguir entender exatamente o que Deus também está fazendo nele e através dele. Vamos lembrar que o nascimento de Sansão, ele é peculiar, ele é específico. Sansão, e eu disse isso para você alguns domingos atrás, Sansão e Jesus são dois indivíduos que nascem com um propósito de libertação. Sansão é alguém marcado por essa característica distinta. Alguém que é escolhido por Deus ainda antes de estar na barriga de sua mãe. Deus aparece para Manoá, pai de Sansão, e para a mãe de Sansão, para dizer, olha, vocês não têm filhos, vocês terão um filho, e esse filho vai ser agora a personificação do Yahvé Tsabaoth, vai ser a personificação de um Deus da força, do Deus vencedor, do Deus todo-poderoso. Ele não vai conduzir um exército, ele vai ser o próprio exército. Ele não vai precisar de espada, ele, com uma queixada de jumento, resolve o problema. E na semana passada nós vimos Sansão ao final de uma das mais importantes batalhas de sua história. Sansão, em Juízes, no capítulo 15, no verso 20. A Bíblia, depois de Sansão ter com uma queixada de jumento matado 1000 filisteus, depois de Sansão ter revelado absolutamente o poder de Deus e libertado Israel das mãos dos filisteus, porque era exatamente o que o texto de Juízes 15, no verso 20, é isso que esse texto tenta me apresentar. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Esse é o típico texto do livro de Juízes, que aponta que o propósito do levantamento daquele juiz se cumpriu. Sansão é levantado por Deus, então ele nasce para colocar fim a um período de 40 anos de domínio dos filisteus sobre o povo de Israel. Deus, então, faz Sansão nascer com esse propósito. É o libertador. Sansão passa a sua vida inteira sem entender perfeitamente o que isso significaria. Não que isso não lhe tenha sido ensinado. A gente vai ver em Juízes, no capítulo 13, o pai de Sansão perguntando, mas Sansão, será que não tem ninguém para você se relacionar? Não tem ninguém para você casar entre as mulheres de Israel? Mas Sansão preferia estar no meio dos filisteus. Sansão preferia a cidade dos filisteus. Sansão preferia as mulheres filisteias. Sansão preferia a cultura dos filisteus. Sansão preferia o mundo dos filisteus em comparação ao mundo de Israel. Sansão preferia o ambiente dos filisteus. Sansão não entendeu que o dia que ele, com uma queixada de jumento, consegue matar 1000 filisteus, ele não consegue entender que aquela era a maior bênção que Deus poderia ter dado a Israel. E ele era um instrumento dessa bênção, ele era o meio agora para que Israel vivesse em paz. E Deus estava dizendo, Israel está vivendo em paz. Sansão, você foi o meu instrumento para que agora o meu povo vivesse em paz. Então, toma posse da paz. Sabe, toma posse da vida boa, toma posse daquilo que eu estou te oferecendo. E eu estou te oferecendo o melhor. Através de você, Israel está liberto. Então agora, usufrui. Usufrui da bênção. Então eu disse para você na semana passada, que diante das inúmeras inconsequências, e indivíduos inconsequentes, que pensam pouco, são capazes de jogar fora grandes milagres e grandes bênçãos. Indivíduos que não conseguem medir exatamente quem são,
que fazem, o que está acontecendo ao seu redor. Indivíduos sem o mínimo discernimento têm a capacidade de jogar fora grandes bênçãos, grandes milagres. E Deus pode fazer o que for. E muitos desses indivíduos vão reclamar muito de Deus. É possível que você conheça gente, ou talvez alguém desse perfil esteja aqui agora. Indivíduos que olham para a sua vida como um conjunto de crises acidentadas e problemas que não têm mais fim. Não conseguem, às vezes, olhar nada de positivo que tenha acontecido, mas muito, porque conseguem jogar tudo que há de positivo no lixo, pela incapacidade de viver em bênção. Tem gente que parece que não sabe viver vida boa. Tem gente que parece que não consegue viver uma vida minimamente pacífica. As perguntas que a gente precisa começar a se fazer é: por quê? Por que parece que para muita gente é tão difícil, sabe, receber aquilo que Deus tem dado e conseguir viver adequadamente diante do presente que Deus tem dado? Tem gente com casamentos maravilhosos, mas que não consegue saber disso e que não sabe disso. Tem gente com saúde ótima, mas que não consegue agradecer por isso. Tem gente que trabalha em empregos ótimos, mas que não consegue admitir que trabalha num bom emprego e que vive uma vida confortável, boa. Olha ao seu redor. E pela tremenda inconsequência e incapacidade de julgar adequadamente a vida, por uma total incapacidade de perceber o que realmente é bom, tomam decisões bem ruins. O Sansão que devia viver em paz, que devia agora conduzir Israel para tempos de paz, é o cara que começa o capítulo 16 do livro de Juízes, do mesmo modo como ele viveu boa parte da vida dele. O Sansão agora tremendamente odiado pelos filisteus por ter matado já mais de centenas de filisteus. O capítulo 16 do livro de Juízes apresenta o mesmo indivíduo metido a onipotente, que acredita que é o cara e que, diante do seu superpoder, entende que não precisa se curvar a ordem nenhuma ou a limite algum. Os versos de 1 a 3 de Juízes, no capítulo 16. A Bíblia diz: Sansão foi a Gaza, viu ali, e esse verbo ver, no contexto de hoje, é extremamente importante. Sansão viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele. As escondidas, no portão da cidade, ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: